O Brasil está quebrando. E os sinais já estão aparecendo bem à nossa frente, inclusive há um tempo. Já tem um tempo também que eu tenho falado que a gente tem empresas gigantes entrando em recuperação judicial, muito decorrente da Selic, muito decorrente dos juros que estão nas alturas, e a nossa economia fica cada vez mais pressionada. Então, hoje nesse vídeo a gente vai entender, primeiro, o que é recuperação judicial. Por que até empresas grandes estão recorrendo a isso? Segundo, por que tantas empresas estão entrando em crise ao mesmo tempo no Brasil? O que está acontecendo? Terceiro, como os juros altos e a situação do governo vão impactar diretamente a economia e, naturalmente, o nosso bolso, o nosso consumo, os nossos financiamentos, enfim. Vamos falar sobre isso? Galera, recuperação judicial é basicamente quando uma empresa admite que não está mais conseguindo honrar os seus compromissos. Aí ela pede ajuda da justiça para poder se reorganizar. Em vez de fechar as portas, a justiça ajuda a empresa a ganhar tempo, a ganhar prazo, a conseguir negociar com seus fornecedores. E quando uma empresa chega nesse nível de dívida, basicamente ela tem três caminhos. A primeira opção, que seria uma recuperação judicial, a empresa vai entrar com um plano de reestruturação, recebe uma proteção temporária da justiça, né? Nesse período, nenhum credor pode cobrar ou executar dívida. Assim, ela arruma um jeito de ficar um pouco melhor nessa situação, sem conseguir ser executado, né? Principalmente. A segunda opção, que é uma recuperação extrajudicial. Então, aqui a negociação é feita direto com os credores, sem passar pela justiça, com pelo menos 50% deles precisando aceitar o acordo. E a terceira opção, que é a falência. Nesse caso, o juiz decreta o fim da empresa, aí a gente vai recolher os bens, vai pegar todo o patrimônio, vai pagar a dívida, encerra as atividades. E para surpresa de muita gente, a gente tem empresas gigantes como a Oi, Casas Bahia, Americanas e até o Pão de Açúcar entrando com recuperação judicial ou extrajudicial. Para você ter uma noção, a Casas Bahia precisou de um plano que basicamente empurrou as dívidas por alguns anos, ficando por mais de 2 anos sem pagar juros, ainda ganhou mais tempo para poder começar a pagar o valor principal e reestruturou alguns bilhões de reais em dívidas para poder continuar operando o que a gente consegue ver hoje da estrutura da Casas Bahia. No caso das Americanas foi ainda mais pesado, né? A empresa acabou revelando um rombo de mais de 50 bilhões de reais, o que acabou diretamente envolvendo alguns dos credores, incluindo alguns dos bancos mais importantes do Brasil, tá? Foi um problema tão grande que isso acabou se espalhando para o mercado inteiro e atingiu de ações até investimentos considerados de baixo risco, tá? Enfim, títulos de empresas privadas. Só que tem um detalhe muito importante: empresas públicas não conseguem entrar em falência como as privadas, né? E aqui a gente pode falar de Petrobras, Caixa, Banco do Brasil, Correios. Mesmo que essas empresas enfrentem problemas financeiros sérios, elas vão continuar funcionando porque o Estado é um agente regulador de relações desiguais. Então, percebam que o Estado está o tempo inteiro tentando, né, trazendo para aquelas pessoas que não têm recursos, a saúde, o lazer, a cultura, a economia, ou pelo menos deveria funcionar dessa maneira. O que a gente vê, na verdade, é totalmente diferente disso, porque nos países, sobretudo no Brasil, que são países emergentes, a gente vê uma desigualdade social muito grande, porque o Estado é muito corrupto, o Estado é muito inchado, a gente tem muitas pessoas que estão tomando decisões ruins, o que faz com que as políticas que são feitas no Brasil não gerem tanto resultado quanto a gente poderia. Então, a gente tem até um ditado no mercado financeiro que é que o Brasil sobrevive de voo de galinha. Então, a gente fica bem e um novo escândalo aparece, uma nova corrupção, enfim. Episódios como esses acontecem o tempo todo. A gente teve a Lava Jato, a gente teve agora recentemente o Banco Master, a gente teve o INSS no ano passado. Então, o Brasil acaba sobrevivendo de voo de galinha, o que faz com que eles não tenham como política uma coisa que consegue prosperar. Gente, para o Estado conseguir sobreviver, para o Estado conseguir adotar as suas práticas, eles precisam agir conforme a natureza deles. O Estado é um agente regulador de relações desiguais. Então, o Estado é a única entidade, o investidor que investe no longo prazo. Então, a gente não precisa necessariamente olhar para a política, né, que é feita das compras governamentais, que dos serviços sociais, como uma coisa que precisa dar lucro, porque o Estado investe em bem-estar social. Bem-estar social, eventualmente, influencia na quantidade de inflação que a gente vai ter, eventualmente influencia na quantidade de dinheiro impresso que a gente vai ter. O resultado das ações que foi feito com aquele dinheiro é o reflexo da qualidade das decisões que foram tomadas. Então é basicamente assim, só para vocês entenderem e eu conseguir voltar pro contexto. Pra vocês terem uma noção, os Correios agora de janeiro a setembro de 2025 registraram um prejuízo de 6,1 bilhões de reais. Isso é quase 3 vezes maior do que o apresentado no mesmo período lá de 2024 e mais do que o dobro do rombo de 2,6 bilhões no ano
ano passado. Mesmo que essas empresas, os Correios, Banco do Brasil, Caixa, enfrentem esses problemas financeiros, elas vão continuar funcionando. Só que tem um porém, quem acaba bancando isso é o contribuinte, é você e sou eu que somos pagadores de impostos. E isso se conecta com outro ponto muito importante, que é a confiança do mercado. Existe uma classificação chamada grau de investimento, que indica quando um país ou uma empresa é considerado seguro para investir. Quando essa confiança cai, ele passa a ser visto como um título especulativo. País emergente, né? É mais arriscado. E quanto mais instável a economia, mais caro fica para poder conseguir dinheiro, porque os investidores começam a exigir mais juros para poder recompensar o risco. Quando a gente tem, na verdade, essa grande entrada de dinheiro estrangeiro no nosso país, não é porque necessariamente nós temos projetos de qualidade ou porque o nosso país é, do ponto de vista do grau de investimento, bom o suficiente para isso. Mas a recompensa passa a ser tão grande que o risco acaba sendo mitigado, porque é improvável também que um país deixe de pagar os seus títulos, é improvável que a maioria das empresas deixem de acontecer. É claro que a gente pode passar por crashes, a gente pode passar por problemas muito complicados, a gente pode passar por vários fundos na economia, mas eventualmente isso acaba se regulando, é o que a gente tem visto no Brasil, né? Tá, mas afinal, por que isso tudo está acontecendo? Ó, a gente tem alguns fatores que estão trabalhando junto que vão explicar isso tudo. A carga tributária é muito alta, então a gente já tem empresa começando a pagar muito imposto desde o dia zero na operação. Ao mesmo tempo que isso acontece, a gente tem uma taxa de tributos muito alta, o governo passa uma instabilidade fiscal, ele gasta muito mais do que ele arrecada, o que vai pressionar os juros para cima porque a desconfiança aumenta. E para piorar, a gente tem a insegurança jurídica, né, com essas regras que mudam o tempo todo, regras que não são claras, leis que mudam até o passado, e o principal fator que pesa aqui é a taxa de juros. Com a Selic em patamares elevados, perto dos 15, a gente está agora em 14,75, o crédito fica mais caro. E isso acaba travando as empresas. Tem empresa que não consegue dar essa quantidade de lucro suficiente em um ano para poder pagar os empréstimos, eventualmente, que são desses subsídios, Pronamp, FCO, entre outros empréstimos que são comuns dos empreendedores e microempreendedores do Brasil. Tem muita empresa que não tem o intuito de ser uma big empresa e lucra 20% ao ano, lucra 10% ao ano, quando você realmente olha todas as linhas do seu balanço. Então isso trava muito o resultado das empresas que estão em ascensão. Fica mais difícil para o pequeno, né? Com isso a gente vai ter crédito mais caro, os bancos ficam mais receosos, isso vai travar de novo as empresas, fica mais difícil pegar dinheiro, mais caro renegociar as dívidas que já existem e em muitos casos simplesmente fica impossível continuar operando sem pedir uma recuperação judicial. Prova disso é o resultado que já aparece nos números, tá? Eu tô falando de 2026, gente. Só no último trimestre de 2025, que a gente tem acesso a essas informações logo no início de 2026, né? Final do primeiro trimestre, mais de 5.600 empresas estavam em RJ, ou seja, recuperação judicial. E mais de 500 empresas entraram com novos pedidos, o que acumulou dezenas de bilhões de reais em dívida nessa conta toda. Isso aconteceu porque o governo começou a gastar muito mais, seja com aumento de despesa, benefícios, subsídios, políticas, e quando o gasto cresce sem o mesmo aumento de arrecadação, né, via imposto, via IRPF, CSLL, ICMS, enfim, os diversos impostos que a gente paga, né? Quando essa arrecadação não bate, alguém precisa pagar essa conta, e aí a gente vai ter mais aumento de imposto, né? A forma mais comum que o governo usa é equilibrar isso aumentando juros, contém o consumo, segura um pouco da inflação, só que no fim quem sente esse impacto é a própria população, né? O crédito fica mais caro, mais difícil, a economia fica mais travada, as empresas ficam com mais dificuldade de sobreviver. Isso não é um mar aberto assim para oportunidades, porque no fundo o problema é simples, o Brasil gasta mais do que ele arrecada. E aí é que entra o ponto principal. Num cenário como esse, a organização financeira deixa de ser opção e passa a ser necessidade. E por que esse é um discurso muito ambíguo, tá? Do meu ponto de vista. Os Estados Unidos e a China foram os dois únicos países que não seguiram a cartilha, né, que o próprio Estados Unidos deu lá no Consenso de Washington. O que o Brasil fez e diversos outros fizeram foi se desindustrializar. Isso acabou colocando a gente como um país um pouco mais vulnerável, tanto porque a gente não tem esse volume de coisas, como a gente não tem essa quantidade de inovação e não tem essa quantidade de tecnologia. O Brasil é conhecido como o quintal do mundo porque nós somos também um país agrário. Quer dizer que muito da
da nossa balança comercial tá nas importações e exportações. Então, eu exporto muita proteína. A JBS é a maior empresa de proteína animal do mundo e ela é brasileira. Ela começou no Goiás, inclusive, que é colado em Brasília. Países como o Brasil favorecem as oligarquias, né? São as mesmas empresas, são os mesmos players do mercado, os mesmos bancos. A nossa bolsa é pequena. A nossa abertura para o mercado é pequena. Apesar do Brasil ser um país muito diplomático, as nossas políticas monetárias, a maneira como a nossa economia é configurada é engessada por si só. A gente tem o tripé macroeconômico, que é câmbio flutuante, a meta da inflação e as metas fiscais, que no caso seria o superávit primário, que é arrecadar mais do que eu gasto. Só que num país de crescimento, essa conta não fecha. Os Estados Unidos é a balança comercial hoje, só que a economia deles é praticamente impagável. Não tem como pagar os juros que os Estados Unidos têm. Não tem como hoje pagar os juros da dívida que os Estados Unidos estão contraindo, porque isso vai acabar meio que com o dinheiro do mundo, então não vai ter para onde fugir. É iminente a ascensão da China e a queda dos Estados Unidos, sob o meu ponto de vista, tá? Isso é o que eu acredito hoje, com o conhecimento que eu tenho de economia, mas eu acredito que o Brasil poderia ser muito mais maior, muito mais levado a sério se ele de fato investisse num sistema que favorece as compras governamentais em prol do desenvolvimento da nossa nação e também da nossa soberania, porque o que segura os Estados Unidos hoje é basicamente as Big Techs, né, que são as grandes empresas de tecnologia, que por si só, o valor das ações das empresas de tecnologia juntos equivale a quase metade da economia dos Estados Unidos. O aumento do PIB dos Estados Unidos tem sido puxado pelas Big Techs, que muito possivelmente não vão suprir as expectativas que tem no mercado. Então, é por isso que a gente tem falado, inclusive aqui no canal já, sobre a bolha da inteligência artificial e sobre as outras bolhas financeiras que podem estar acontecendo. Você gosta desse tipo de conteúdo? Faz sentido para você? Comenta aqui para mim, tá? Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Eu sou o Henrique Boteles e até a próxima.